Você está ouvindo 18 horas. E para falar mais sobre essa situação delicada que está a Zona Franca de Manaus, vamos conversar com o deputado estadual, economista e ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, do PSB. Muito boa noite, deputado. Obrigada por nos atender a esta hora aqui, conversando com a gente aqui no 18 horas. Então, deputado, a perspectiva é cada vez pior aqui para a Zona Franca, não é? Sim, exatamente, Karine. Cumprimento inicialmente você, o Carlão, que apresenta o programa. Boa noite. E os milhares de ouvintes da Rádio Mix. Realmente, a predisposição do governo federal em bombardear a Zona Franca, ela é algo insano, porque este foi o único projeto que deu certo na Amazônia. E é um projeto que arrecada 20 bilhões de reais todos os anos para o governo federal, que só nos devolve 10. Então, todos os anos eles levam 10 bilhões de reais. Agora, essa é aquela história de matar o boi para matar o carrapato. Quer dizer, e depois? O que vem depois? O governo federal permanentemente gera instabilidade. E ainda vem com piada. O ministro Paulo Guedes é um piadista de mau gosto, porque ele dizer que pretendia dar 50% de redução de IPI e que só ia dar 25%, que era para não quebrar as empresas da Zona Franca, mostra que ele sabe muito bem o mal que nos faz. E agora ataca no polo de componentes, ataca no polo de duas rodas, e gerando a instabilidade, gerando a insegurança jurídica. Ok, deputado, o senhor consegue calcular os prejuízos que o Estado já está tendo com essa redução de 25% do imposto sobre produtos industrializados do IPI? Já aparece alguma coisa nesse sentido? Veja, esse prejuízo, ele não é quantificável neste momento, mas ele vai ser a médio prazo. Por quê? Porque ele gerou a instabilidade. Novas empresas vão pensar duas vezes antes de vir para cá. Ele gerou a insegurança jurídica. E isso é a pior coisa que pode acontecer para um modelo econômico. O capital, ele é covarde. Ele não vai onde mudam as regras do jogo depois do jogo iniciado. Esse é o principal problema. E, obviamente, que isso vai ter um efeito cascata. Porque na hora em que uma empresa na Zona Franca de Manaus tiver corte de incentivos que as torne sem competitividade, elas não terão nenhuma dúvida em encerrar suas atividades, como já aconteceu com a Pepsi Cola, como já aconteceu com a Heineken. E é exatamente essa questão, não é? Como é que o senhor avalia, então, o comportamento, o posicionamento do governo do Estado nessa situação da Zona Franca, para sair em defesa da Zona Franca? Veja, eu entendo que essa é algo fundamental, e isso sempre foi assim. A Zona Franca existe há 55 anos, há 55 anos que governo, que deputados, que políticos, que senadores, que o superintendente da SFRAMA, todos unidos se mobilizam na defesa do modelo, empresários, trabalhadores, isso sempre foi assim. Agora, cada um tem a sua maneira de agir. O governador do estado tem uma maneira, ele acha que com paciência, com tolerância, ele vai conseguir, mas eu não posso, enquanto político, ter tolerância com quem está me ameaçando. Se ele está me ameaçando, se ele está me bombardeando, eu tenho que dar um pontapé na canela dele, que é para ele sentir que aqui não tem leso. Eu respeito a posição do governador, mas a minha posição é outra. A minha posição é de combate, é de responder ao tiroteio do senhor Paulo Guedes. Agora, deputado, rapidinho, a gente está vendo também uma falta de ação do superintendente da SUFRAMA, o general Gaci Poulsin, não é? Veja, eu tenho todo o respeito pelo general Gaci Poulsin, mas não era o momento dele sair de férias. Eu recordo aqui outros superintendentes, como Joaquim Pessoa Igrejas Lopes, como Rui Alberto Costa Lins, como Aloysio Campelo, todos de saudosa memória, que sempre partiram para o enfrentamento, mesmo colocando em risco serem demitidos.
mas eles nunca saíram do front. Eles foram para cima, encaminharam os pleitos, defenderam os pleitos, argumentaram tecnicamente. Eu discordo, eu respeito, porque essa posição é dele, é muito pessoal, mas eu tenho uma outra posição. Entendo que o superintendente ele tem que ir para a linha de frente. Já no governo Bolsonaro, nenhum dos superintendentes foi para a linha de frente, sequer, por exemplo, em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal estava decidindo uma questão de sobrevida da Zona Franca, que foi se gerava ou não gerava crédito nas vendas de produtos intermediários para fora de Manaus, se gerava ou não gerava crédito de IPI, isso foi em 2019, então o superintendente simplesmente não apareceu no Supremo, não acompanhou, total omissão. E eu não sou assim, eu prefiro, se é para fazer o combate, vamos fazer o bom combate. Ok, deputado, para finalizar, o senhor falou aí da morosidade do governo do Amazonas com relação a esse decreto, com relação a essa situação toda. Na sua análise, na sua experiência, o que deve ser feito de imediato por parte do governo para nós sairmos aí dessa situação e sairmos em defesa da Zona Franca de Manaus como governo? Na minha leitura, o que deve ser feito é aquilo que sempre foi feito. A defesa, todos os governadores saírem em defesa da Zona Franca. Voltarmos lá atrás, governador José de Doce, de saudosa memória, governador Enoque Reis, Dr. Paulo Neri, Gilberto Mestrinho, Amazonino, Eduardo, Omar, todos sempre saíram em defesa. José Melo, todos saíram sempre em defesa. Então eu vejo que, eu espero ainda que o governador mude essa posição. Eu sei que ele está tentando por outros meios, por outros caminhos, da negociação, da conversa, do diálogo, mas nós temos que ser mais duros. E o governador representa o povo. Gostemos ou não dele, ele foi eleito por uma maioria esmagadora. E como tal, ele tem a prerrogativa de governador e de defensor dos interesses do Estado. É isso que eu espero, é isso que eu quero. Agora, respeito a posição dele. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando. Eu lhe agradeço a sua sempre atenção comigo, você e o Carlão, muito obrigado. Saúde e paz para vocês e para os milhares de ouvintes da Rádio Mix. Para o senhor também, uma ótima noite. Boa noite. Muito obrigada pela participação. Boa noite. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Conversamos com o deputado estadual, economista e ex-prefeito de Manaus, Serafim Corrêa, do PSB.